E vamos abrir aqui o nosso programa de hoje, o nosso Vitrine Revista, com ele que faz a reprogramação biológica, criador da reprogramação biológica, o nosso super Maurício Valente. Vamos falar sobre bruxismo. Maurício, tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Eu estou bem, e você? Tudo bem, mais uma vez, grato pelo convite, viu? Imagina, muito feliz de estar aqui. Recebê-lo. Bruxismo e as pessoas que não conseguem se expressar. O que temos ali em comum? Perfeito. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, cada parte do nosso corpo fica ligado ao desenvolvimento de uma memória emocional arcaica evolutiva. Então, assim, isso não é muito ensinado, a gente não tem costume muito de olhar para isso, mas durante o desenvolvimento embriológico, as emoções também predominam em cada parte do corpo específica, tá? Lembrando que nosso objetivo aqui não é substituir nada, não é falar que nós somos dono da verdade, mas é um estudo muito interessante que pode fazer sentido para você e pode ajudar você na recuperação de diversas patologias, diversas deficiências. No bruxismo, o que acontece? A criança de 0 a 5 anos, tem um autor austríaco, o Wilhelm Reich, ele já falava que de 0 a 5 anos a gente consolida a maior parte dos traumas da nossa vida, de 0 a 5. Traumas de vida fetal, dentro da barriga da mãe. Traumas de 2 a 3 anos fazem a gente ser muito calados. Quando a gente passa traumas nesses períodos específicos, a gente tem uma tendência na vida adulta de ter mais dificuldade, ser mais desafiador se expressar, a gente guarda mais as nossas emoções. Isso fora a nossa criação. Isso foi uma criação mais repressora. O resultado disso, você cresce e diante das situações que você vive, a gente não consegue falar. A gente tem dificuldade de pôr para fora, expressar os nossos sentimentos. Porque expressar sentimento não significa violência. Sim. Eu posso falar para você uma coisa que eu fiquei triste com você, mas sem precisar ser violento. Mas muitas vezes esses tipos de perfis de caráter, eles tendem a se calar, a guardar as suas emoções. E aí quando ele guarda as emoções, mas não é que ele guardou porque ele lidou bem. Ele guardou porque ou ele teve vergonha de falar, ou ele teve medo de falar, ou ele foi ensinado lá a não falar. E aí o que acontece? Mas ele não está bem com aquilo dentro. Aquilo está remoendo ele. O que acontece quando ele vai dormir, principalmente, muitas vezes ele tem inclusive sonhos que remetem ao conflito, mas não precisa nem sonhar. Aí chega à noite ele fica com os dentes, rangendo os dentes, e vai criando a característica do bruxismo e todas as suas consequências. Além do desgaste, cria um problema seríssimo de ATM, os músculos da face ficam todos tensos, a pessoa acorda com o rosto bem cansado. Por quê? Porque não conseguiu. Aí ele procura ajuda, não conseguiu se expressar. Aí ele procura ajuda. Beleza, vamos pôr uma plaquinha, aliviar. Isso tudo é fantástico, mas não lida com a causa. Se a gente não entender o que está por trás dessa deficiência dele se expressar e ele se reeducar nesse hábito, é o falar com amor, com ternura, mas falar o que tem que ser falado, o bruxismo não o deixa. Agora, Maurício, por conta dessa pressão na mandíbula, desse ranger dos dentes, pode ter algum tipo, por exemplo, de raiva envolvida nessa emoção? Pode ter uma raiva envolvida, sim. Porém, e aí, olha que interessante, a gente sabe que o trato gastrointestinal, digestivo, ele começa pela boca, né? Então, o que acontece? Se a pessoa tiver muita raiva envolvido e não tiver pondo para fora, vai ser uma pessoa certamente que também vai ter alterações no seu sistema gástrico. Esofagites, gastrites, úlceras de duodeno ou do próprio estômago. Por quê? Porque tem uma raiva contida. Sim, a boca tem uma conotação também com o trato digestório. Por isso a raiva pode estar envolvida nesse processo. Mas tecnicamente a gente denomina ao bruxismo a dificuldade do falar, da expressão pura e simples. Eu não estou expressando o que eu deveria. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? A gente estuda bastante, eu tento criá-los, mas isso não era um costume, eu não passei por isso, né? Não sei se você passou por isso. É só você se lembrar. Quantas vezes seu pai e sua mãe chegou para você, viu você triste ou chorando, ou contrariado com alguma coisa e falou assim, ó, vai filho, expressa seus sentimentos para o papai, deixa eu ouvir você.
Não significa que eu vou te atender, mas fala dos seus sentimentos para mim. Eu não lembro disso ter acontecido comigo. Né? Não é. O pai normalmente é a mãe, e a gente assim tem o maior carinho pro pai e mãe, Sim. tá? Eu sou o maior defensor de pai e mãe, quem conhece meu trabalho, mas assim, os pais, por também não terem esse estudo, às vezes, não, falei, tá falado, é assim, chora, não chora, nem chorar, às vezes você deixa a criança, que é Engole uma o choro. forma de expressão, você fala assim, engole o choro, e aí isso tudo pode, na vida adulta, descontar na boca. E são várias as formas para se expressar, né, Maurício? Perfeito, perfeito. São várias as formas, porém, o falar é uma forma, talvez a mais primitiva de todos, né? Que é o falar e o cheirar. A gente fala que os órgãos do sentido, né, a gustação, o olfato, eles são os mais primordiais de todos, né? A criança, primeiro, ela cheira do que ela enxerga ou até do que ela sente. Então, a gente fala que o falar para todas as pessoas, ela tem um contexto muito importante. Agora, o que a gente escuta é assim, Paty. Ah, mas eu sou calado mesmo. Não, não é que você é calado. É o meu tipo calado. É o meu tipo, eu sou fechado. Na verdade, o que essa pessoa não sabe é que talvez esse trauma na vida fetal, ou entre 2 e 3 anos, foi o que travou ele. E por quanto tempo, por exemplo, essa dor, essa situação, ela pode ficar com a pessoa até começar a prejudicar? Nesse caso, o bruxismo prejudica muito, porque os dentes eles vão ficando que nem serrinhas, né, Maurício? Perfeito, dá um trabalho danado, né? E o pior não é nem os dentes, eu falo, porque os dentes se arruma. O mais grave de tudo é a articulação temporomandibular. Essa articulação é um pepino, se ela entrar num desgaste e num problema, né? Quanto tempo... O corpo humano, ele é fantástico, Paty. O corpo, ele aguenta, eu falo que é igual uma luta de boxe, né? O cara leva soco, 6 rounds, leva soco, aí no 7º ele não aguenta mais e cai. O corpo é assim, né? Quando a gente está crescendo, evoluindo, o corpo aguenta muita coisa. Ele suporta, ele cria componentes de defesa intrínseca. Agora, depois dos 31 anos, que é a idade onde a gente começa já no envelhecimento, ali tudo aparece. Eu falei que depois dos meus 40 eu comecei a ter coisa que eu não tinha com 20, com 30, aí depois do 40 começa a aparecer. Então, tudo aquilo que você viveu pode estar encapsulado, a gente fala, o corpo pode ter mecanismos de defesa, mas em algum momento o sintoma vai estourar. E aí o sintoma estourando, ele dá sinais, e aí é o que eu chamo as pessoas. Eu tenho uma frase que eu digo, que nós somos analfabetos do corpo, né? Nós sabemos sobre juros, sobre educação, sei lá, financeira, alguns, sobre comida, mas sobre o nosso corpo, o entendimento principalmente das emoções, é muito precário, porque a gente não teve isso na faculdade, a gente não teve isso na escola de base. Então, isso faz toda a diferença para você, entendendo as suas emoções, você procurar ajuda. Também para esse lado. Você vai procurar sua medicina, você vai procurar seu médico, você vai fazer todo o trabalho que você tem para fazer. Mas custa também olhar para a tua emoção? Não custa. Isso pode te trazer um benefício enorme. Tá, mas, por exemplo, assim, as pessoas que, porventura, têm um bruxismo, estão nos assistindo, pensam assim, Patrícia, Maurício, então é só eu começar a me expressar que o bruxismo vai embora? É isso? É mais ou menos por aí. Isso, mas eu estou usando a plaquinha. Continue. Perfeito, ela vai te aliviar. Só que vamos olhar para a causa? Vamos entender por que você está calada, por que você não se expressa, qual é o teu medo, porque a gente não se expressa muito de medo. Aonde está isso? Aí você vai aprender a falar. É um hábito. Tudo na vida é um hábito, igual escovar dente. Então, assim, quando você aprende a falar, você descarrega as cargas emocionais ligadas à sua boca. Aí você vai se sentir melhor. Puxa, eu falei para a Patrícia, eu não tenho mais vergonha. Nossa, eu achei que eu nunca ia ter coragem de falar para a Patrícia aquilo que eu precisava. Mas agora eu falei. Você vai perceber que quando isso começa a se acumular, você tira as tensões da sua boca, dos seus dentes e da sua TM. Olha só. Agora, puxando um pouquinho para a questão da infância, dos adolescentes, eu estava lendo, teve uma pesquisa no Brasil há alguns anos, Maurício, que entrevistou crianças e adolescentes de escolas. E nessa pesquisa viu-se que a maioria que sofria algum tipo de perseguição na escola, algum tipo de bullying, ou perseguição mesmo, elas sofriam de bruxismo. Olha aí. Você vê, olha só como está essa... E provavelmente essas crianças, elas não conseguiam se expressar para se defender dessas perseguições. Perfeitamente. Ou porque acha que a escola ia punir, ou os pais iam punir, ou por medo mesmo. Por medo de que os outros iam bater, que às vezes são até os mais velhos que fazem esse bullying. Você vê como é incrível isso. Aí estoura na boca.
Aí eu procuro mecanismos de aliviar, plaquinhas, perfeito, mas vamos olhar para as emoções também, porque a cura está muito ligada a isso. Ou seja, os pais que nos assistem também ficar atentos a essa questão quando o filho, a filha vai dormir, né? Ver se não tem algum tipo de bruxismo, ou mesmo aqueles que já têm, procurar a causa realmente. Sim, continuar com os tratamentos, mas sim buscar a causa também. Maurício, me conta, segunda-feira nós temos live? Segunda-feira nós vamos falar do aparelho gastrointestinal, de gastrite. Sim, temos live. Meio-dia e meia, em 12h30 nós estaremos lá batendo ponto e contamos com vocês. Isso aí. Muito obrigada, Maurício, pela presença. Agradeço, Paty. Passa sua rede social para o pessoal já ficar por dentro de tudo que você faz lá no seu Instagram. Temos muita coisa gratuita, hein, pessoal? A maioria, inclusive, é gratuita. @Reprogramação Biológica Oficial e o YouTube nosso, Reprogramação Biológica Oficial. Muito obrigada pela presença. Bom fim de semana e até a próxima. Para nós, Paty. Obrigado. Valeu. Amém.